tempo urgia. A senhora Rainald terminara sua missão em Gênova. Era preciso voltar à França. Eu tinha com efeito grande necessidade dela para que magnetizasse meus doentes, e ela, por seu turno, desejava estar presente antes do fim do congresso. Voltou. Tive, então, conhecimento de todas as surpresas que lhe reservara a viagem, e tomei desde logo a decisão de fiscalizar, nos limites do possível, o que disse minha colaboradora. Havia muitos pontos interessantes a pesquisar. Primeiro, existira na casa referida, em Gênova, uma senhora, que pudesse ser identificada com a hipotética senhora Rainald, morena, sempre doente, morta de doença do peito, há cerca de um século. Se essa pessoa existiu, onde estava sua sepultura? Munido desses pontos de interrogação, fiz, por intermédio de um amigo, longas pesquisas em Gênova. Elas conduziram a bem estranhas averiguações. A igreja de S. Francisco de Álvaro conserva em seus arquivos os obituários das pessoas falecidas na casa indicada pela senhora Rainald, como sendo sua. Nesses arquivos, meu amigo descobriu um registro de que me enviou cópia, e que reproduz integralmente, com exceção do nome da família, que designo pela letra D nele se nota. Primeiro, que a referência a uma mulher, que foi sempre adoentada, o que é conforme o que relatou a senhora Rainald. Segundo, que essa mulher parece ter morrido do peito, pois que ali se diz que morreu de um resfriamento. O termo morrer de um resfriamento é em geral sinônimo de morrer de tuberculose pulmonar. Terceiro, que o falecimento remonta a cerca de um século, exatamente em 22 de outubro de 1809. Quarto, que o corpo da defunta foi enterrado em uma igreja. Notemos, enfim, que no registro nada contradiz o que declara a senhora Rainald. Extrato do registro de óbito da paróquia de S. Francisco de Álvaro, Gênova. 23 de outubro de 1809, Joana S., viúva de B., que habitava há muitos anos em sua casa, sempre adoentada, e cujo estado de saúde se agravou nestes últimos dias, em consequência de um forte resfriado, morreu a 22 do corrente, com todos os sacramentos da igreja, sendo seu corpo transportado para a igreja de Notre-Dame do Monte. Seguem-se as assinaturas. Uma paciente do Dr. Durville, a senhora Delpes, completa as provas dadas pela senhora Rainald. Quando recebi de Gênova o atestado de óbito, que seria o da senhora Rainald, eram cerca de 9 horas da manhã, achava-me à mesa e fazia o meu pequeno almoço. Estava nesse dia atrasado para com as minhas ocupações. Muitos doentes me esperavam. Bebendo à pressa o conteúdo de minha xícara de leite, abri igualmente à pressa a minha correspondência, contentando-me em lançar a vista sobre a extensão, a letra, a natureza e a assinatura, reservando-me depois para a leitura. O atestado teve a mesma sorte. A carta, com os selos italianos e a letra do meu amigo de Gênova, indicara-me a proveniência do papel e sua natureza. Vi algumas palavras do texto, as assinaturas e nada mais. Fechei a carta, coloquei-a sobre a mesa com as outras e fui ver meus doentes. Pela manhã, veio-me a ideia do registro. Falei dele a uma amiga que pediu informes. Respondi-lhe, mais ou menos. Não o li, sei apenas que vem de Gênova, que é o extrato do registro de uma paróquia, mas não sei qual. Que o prenome da defunta é Joana, e creio também que o nome da família começa por D. É tudo o que sei. Tive então a ideia de entregar o ato genovês a um dos meus amigos videntes, a ver se ele me poderia revelar alguns fatos interessantes, verificáveis, para evitar, porém, tanto quanto possível, o elemento transmissão do pensamento, esse grande escolho da vidência. Procurei fazer com que nenhuma pessoa, das que me rodeavam, pudesse ler o conteúdo do registro. Conhecendo-o, poder-se-ia, quem sabe, agir telepaticamente sobre o paciente adormecido e falsear, talvez, a natureza do resultado. Tomei, pois, o papel e, sem que eu mesmo lhe lançasse de novo as vistas sobre o conteúdo, meti-o num envelope, que fechei. Só eu o tinha visto, em Paris, e dele sabia apenas as palavras precedentemente lidas. Recebi logo uma de minhas pacientes,
A senhora Delpes, adormeci e lhe dei o papel, sem lhe dizer a menor palavra relativamente ao que dela desejava. Sessão de 28 de maio de 1913. Instalo-me em minha escrivaninha, tomo a pena e anoto tudo o que diz a paciente, sem dizer sim ou não, se está certo ou errado. Transcrevo aqui as notas tais como se encontram em meu livro de observações. Este papel vem de longe. Espero que me oriente. Vejamos, é dali. Indica o meio-dia, sim, mais longe, deixo a França, mas sem atravessar o mar. Ah, aí estou, e a Itália, há o mar perto, um ponto, é Gênova. Desde que faço experiências com pessoas adormecidas, é a segunda vez, apenas, que uma paciente me pode dizer o nome preciso de uma cidade. Silêncio, eis-me em uma grande casa, que bela casa, branca, grande sem ser imensa, mas que estilo é esse? Vejo grandes janelas, e acima outras menores, abobadadas. Até aqui tudo é rigorosamente igual às declarações da senhora Rainaldi. À esquerda, olhando para a fachada, vejo uma torre. Sobe-se por muitos degraus um grande vestíbulo lajeado. Inexato, a casa fica numa inclinação, o jardim alteia-se por trás. Tudo muito exato. Na fotografia da casa que publiquei não se vê a fachada principal e, por consequência, os degraus. Não pudemos tirar a fotografia por outra forma, mas, que devo encontrar nessa casa? Pergunta a senhora Delpes. Noto aí muita gente. Procure, disse eu, uma senhora de que trata o papel que tem em mãos. Uma senhora. Ah, sim, eu a vejo, mas a senhora morreu. Pode dar-me o seu nome? Um nome, é muito difícil. Procura, suspira, depois, não sei se me engano, vejo Joana. E o nome de família? Espere, vence muitos, Broglie, acho que esse nome tem relação com o que nos interessa, não o posso ver com os olhos, encontro ainda dois que começam por M. Modena. Médicis? Tudo isso é ruim. Ah, vejo agora um S e o nome tem 7 letras. A segunda poderia bem ser um A, e vejo 2 FF no meio. Muito exato. A paciente está fatigada, desperto-a. Sessão de 4 de junho de 1913. Adormeço a senhora Delpes, quando ela se acha em sonambulismo, dou-lhe o mesmo envelope fechado, que contém o registro, e digo-lhe somente: continue a descrição que deixou na sessão precedente. E então, depois de alguns instantes, diz ela: aí estou, vejo Joana em uma grande casa de Gênova. Ora, mas como ela sofre. Tosse. E depois, não é doce de gênio. É um caráter altivo, não a vejo viver muito tempo, vejo-a morta. Um silêncio. Então, que devo ver? Tudo aqui é de acordo com o quadro que a senhora Rainal tinha pintado de si própria. Continue, disse eu, a ver a senhora Joana. Que quer que veja a seu respeito? Ah, espere, parece-me que ela não foi enterrada, como todos, em um cemitério. Então, onde poderia ter sido enterrada? Doutor, não sei se me engano, mas parece que em uma igreja. Creio interessante acentuar que, até então, a minha paciente só tinha dito coisas por mim conhecidas, e aqui começam as verdadeiras revelações. Em uma igreja. Sim, a igreja é retangular, quase quadrada, com colunas à entrada e pilares mais adiante. Joana está lá num túmulo, ele é perto do altar e bem modesto. A pedra não é horizontal, mas vertical, e por trás vejo 7 esquifes. Contém pessoas da família de Joana, e o ataúde desta se acha situado junto à parede. É só o que vejo. Estou fatigada. Ah, vem-me uma ideia. Essa Joana não tem descendentes em França. No meio-dia, vejo muitos. Não sei absolutamente nada. A sessão foi longa. Desperto a senhora Delpes. A senhora Rainal nunca me dissera que, depois de sua curta existência, fora enterrada numa igreja. Procurei, pois, saber se a paciente tinha visto certo. Abri o envelope que continha o registro de óbito e li: seu corpo foi transportado e enterrado na igreja de Notre-Dame do Monte. Teria eu lido inconscientemente o registro,
antes de um eterno invólucro, e a revelação fornecida pela paciente não seria mais que um fenômeno de leitura nas profundezas de meu cérebro. Quem sabe? Em todo caso, no que se refere à descrição da igreja, não foi um informe lido em meu subconsciente, pois que não a podia absolutamente saber. Ignorava, com efeito, como era construída aquela igreja, porque nunca fui a Gênova. Para verificar a justeza da evidência da paciente, escrevi a meu amigo genovês e lhe mandei cópia da narrativa da vidente, pedindo que ele mesmo observasse o que havia de verdade nas revelações. Alguns dias depois recebi uma carta de que extraio as passagens seguintes. Meu caro doutor, fui domingo de manhã à igreja. Não me pude entregar a todas as investigações necessárias, porque a igreja estava ocupada com o serviço da missa. Procurei em vão o túmulo, perto do altar-mor, que se encontra na cripta, então cheia de gente. A igreja é efetivamente retangular, quase quadrada, com colunas à entrada e pilares em seguida. Voltarei na próxima semana. Alguns dias depois, recebi novos informes de Gênova. Meu amigo C. voltou à igreja, fora das horas do serviço religioso. Eis um trecho de sua carta. Envio-lhe a fotografia da igreja. Não a pude tirar de outra forma, em razão da topografia do lugar. Com efeito, como disse sua vidente, um túmulo, é o da família S. Apenas, não está situado ao lado do altar, mas embaixo. Sobe-se aí por uma escada. Essa carta retificava em parte a precedente. Havia um túmulo na igreja. Apenas o local era inexato. Não pude saber nem o número de defuntos sepultados nesse sarcófago, nem o sítio ocupado por Joana. Foi lamentável. Escrevendo meu amigo, pedi-lhe indagasse se a família S. tinha representantes no sul da França. Depois de muitas semanas, respondeu-me ele. Não há membros da família S. no sul, mas existem no Principado de Mônaco, não é longe do sul da França. Com efeito. Sessão de 11 de junho de 1913, paciente, Senhora Delpes, experimentador, Dr. Durville, testemunhas, André Durville, Senhora Rainaldi. Adormeço a Senhora Delpes. Como precedentemente, quando ela está sonambulizada, peço que se transporte de novo a Gênova. Diz ela espontaneamente. Mas Joana está agora reencarnada, sinto-me atraída para o norte da França. Uma região plana, de campo, pequena aldeia, perto, porém, de uma grande cidade. Porque vejo essa aldeia. Noto como um arco-íris que liga a igreja onde repousa o corpo de Joana à aldeia. Mas que significa o arco-íris? Quer dizer que há uma estreita relação entre os dois países, que ele toca. Sim, é nessa aldeia que Joana reencarnou. Mas, como quer que conheça uma aldeia no norte da França com os sinais que me dá? Espere, na cidade vejo um rio muito importante, e depois uma bela igreja. Mas é muito bela. Há uma grande catedral gótica. Silêncio, mas eu conheço essa catedral, e é de Amiens. Então Joana reencarnou numa pequena aldeia, perto de Amiens. É isso. Pode descrever minha casa? Espere, procuro. Eila, como é bizarra, não tem nada de bonita. Você sabe como é diferente da de Gênova, é uma casa pequenina, simples. Entre e diga-me o que vê. Entro numa grande sala, depois de ter subido 2 ou 3 degraus, vejo outra sala e em frente uma escada de madeira, que conduz ao celeiro. Que uma inexatidão, vê-la-emos já. Noto na casa uma jovem, ela que me interessa, é Joana reencarnada, mas por que se reencarnou nessa casa tão modesta? Vejo-lhe os pais, são bons e simples camponeses. Que percebo? Acabo de ver, de repente, a pequena toda vestida de azul. E como eu não compreendesse nada de toda essa história. De azul, que quer dizer? É seu corpo que é azul. Não. Quero dizer que ela está vestida de azul, roupas azuis, meias azuis. Mas o que significa? É um símbolo, sem dúvida. Não creio que seja um símbolo. Quer dizer que a criança está vestida de azul. Já viu crianças vestidas de azul?
Certamente, no campo veem-se muitas vezes as crianças de azul, e vestem-nas de azul até os 9 anos. Surpreendido pelo que acabo de ouvir, lanço um olhar à senhora Rainaldi, que está sentada atrás de mim, numa poltrona. Ela faz-me um sinal, sem dizer palavra, de que é exato o que declara a vidente, e que é preciso deixá-la continuar. Então me explique por que esta criança está de azul. Vejo agora maior. Está vestida como toda a gente. Deixa ser o seu torrão natal. Vai à cidade vizinha, sem dúvida, mas não fica aí. Vejo-a, senhora. Ah! A vidente espanta-se e continua. Oh, quem entra aqui? Ninguém entra na sala. Foi meu irmão André quem fez ruído, mexendo-se. Não, alguém entrou com o senhor. É a senhora. A senhora? Que senhora? Joana a reencarnada? Sim, é ela mesmo. Ela está lá, vejo-a. Ah, mas... E dirige-se à senhora Rainaldi, mas é possível, confunde-se com ela. Que quer dizer? Você se ilude. Não, asseguro, fazem-me compreender que Joana e a senhora Rainaldi são a mesma pessoa. Como, a mesma pessoa? Perfeitamente. Não o sabe? Eu compreendo agora. Diga-me, a senhora Rainaldi não nasceu perto de Amiens? Então, é isto. É bem dela que se trata. A senhora não se vestia de azul quando era pequena? Sim, sim, responde a senhora Rainaldi. Estando a paciente fatigada, suspendo a sessão. Curiosas declarações. As sessões de 28 de maio e de 4 de junho foram muito curiosas. A senhora Delpes, sem nada conhecer da história da senhora Rainaldi, fizera a interessante descrição dos lugares que ela teria habitado. Em seguida, indicou a existência, nesses lugares, de uma senhora Joana, que correspondia aos sinais dados pela senhora Rainaldi. Revelava-nos, em seguida, que Joana fora enterrada numa igreja. A 11 de junho, a senhora Delpes nos diz que Joana reencarnara em uma aldeia, perto de Amiens, fez descrição da casa natal, afirmou que Joana, criança, vestia-se de azul e acabou por declarar, Joana a reencarnada a senhora Rainaldi. Comentemos, agora, esta última sessão. A vidente assegura-nos que Joana reencarnou perto de Amiens, em uma aldeiazinha. Ora, a senhora Rainaldi nasceu em Almonte, a 25 quilômetros de Amiens. Ela não podia conhecer esse pormenor. Quanto à descrição da casa natal, a paciente disse coisas que correspondem à casa em que nasceu a senhora Rainaldi, do que me assegurei, indo ao monte. A casa, com efeito, tem modesto aspecto. Entra-se, desde logo, na sala principal e percebe-se outra à direita, mas a escada assinalada pela vidente não existe, só há um degrau na porta, em lugar de 2 ou 3. Consultando a mãe da senhora Rainaldi, soube o doutor que Laura fora consagrada ao azul, em seguida a uma novena que coincidira com o seu restabelecimento. A crítica do Dr. Gaston D'Urville, após a narrativa do caso de Laura Rainaldi, não me parece suficiente para suprimir por completo a hipótese de uma sua vida anterior. Com efeito, não é possível recusar o testemunho da mãe de Laura, quando ela afirma que sua filha falava ao cura de uma existência passada. Verificamos já que certas crianças têm a intuição de haver vivido anteriormente e veremos que há outras que conservam indiscutíveis lembranças de suas vidas anteriores. A objeção de que uma criança ignorante poderia formular tão complicado pensamento não é muito válida. É possível que, ouvindo dizer que ela tinha um tipo meridional, Laura se imaginasse nascida outrora em uma região do meio-dia, sob o belo céu azul da Itália. Poderia ser, ainda, e é a objeção mais séria, que, durante o sono, tivesse, por clarividência, visitado o país dos seus sonhos, e que, acidentalmente, parasse nos arredores de Gênova, diante da casa de que deu, antes de tê-la visto, tão exata a descrição. Isto seria já um curioso caso de lucidez, mas esta hipótese está longe de explicar todas as circunstâncias. Não explica, com efeito, o conhecimento de que uma senhora, do começo do século XIX, tivesse morrido de doença do peito, nessa casa, nem que fosse inumada em uma igreja, nem a certeza que tinha Laura,
em sua infância, de haver vivido anteriormente. Parece, pois, ressaltar, do exame dos fatos, que a hipótese mais provável, porque aqui melhor explica todos os incidentes desse caso notável, é a preexistência de Laura Rainaldi. O Dr. Gaston d'Urville não lhe é sistematicamente hostil, pois que declara, ao terminar seu estudo: agora, trata-se de um caso de reencarnação. Confesso que nada sei, mas acho que a hipótese reencarnacionista não é, neste caso, mais absurda que qualquer outra. A ilusão, a autossugestão, a lucidez e a evidência não justificam tudo. Podem, talvez, explicar muitas coisas. Há lugar para outras hipóteses, a reencarnação é do número delas. Sim, meu caro doutor, a que é, indiscutivelmente, a melhor de todas. Capítulo 11. Outros fatos que implicam a lembrança de vidas anteriores. Vou reproduzir os fatos que reuni em minha memória sobre as vidas sucessivas, apresentadas ao Congresso de Londres, em 1898. Falo-lhe a seguir das reflexões que aduzi depois. Juliano, o apóstata, lembrava-se de ter sido Alexandre da Macedônia. Contava Empédocles que ele se lembrava de ter sido rapaz e moça. Como nada sabemos das circunstâncias que poderiam determinar essas afirmativas, passaremos aos escritores de nossos dias que relatam fatos da mesma ordem. Entre os modernos, o grande poeta Lamartine declara, em sua viagem ao Oriente, ter tido reminiscências muito claras. Eis o seu testemunho. Não tinha na Judéia nem Bíblia, nem livro de viagens, nem ninguém que me pudesse dar o nome dos lugares, a denominação antiga dos vales e das montanhas. Reconheci, entretanto, desde logo, o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Quando fomos ao convento, os padres confirmaram a exatidão de minhas previsões. Meus companheiros não podiam acreditar. Em Sepora, designei com o dedo e dei o nome de uma colina, no alto da qual havia um castelo arruinado, como o lugar provável do nascimento da Virgem. No dia seguinte, ao pé de árida montanha, reconheci o túmulo dos Macabeus, e dizia a verdade sem o saber. Exceto o Vale do Líbano, nunca encontrei na Judéia um lugar ou qualquer coisa que não fosse para mim como uma recordação. Já vivemos, pois, 2 vezes, 1000 vezes. Não será nossa memória uma imagem desbotada, que o sopro de Deus reaviva. Estas reminiscências não podem ser devidas a lembranças provenientes de leituras, porque a Bíblia não dá a descrição exata das paisagens onde se passaram as cenas históricas, relata, simplesmente, os acontecimentos. Podem-se atribuir essas intuições, claras e precisas, a uma clara evidência durante o sono. Não está de forma alguma demonstrado que Lamartine fosse sonâmbulo, mas, admitida essa hipótese, como poderia ele conhecer os nomes exatos de cada um daqueles lugares? Se são espíritos que os indicam, por que só se lembra ao sensitivo das paisagens e nunca dos seus instrutores invisíveis? Não é preciso fazer intervirem os espíritos, quando sua presença não for demonstrada. No jornal La Presse, de 20 de setembro de 1868, um romancista popular, Ponson do Terrail, aliás inimigo do espiritismo, escrevia que se lembrava de ter vivido ao tempo de Henrique III e Henrique IV e, nessa reviviscência, o rei em nada parecia com o que dele diziam seus pais. Poderia lembrar, também, que Théophile Gautier e Alexandre Dumas afirmaram, por diferentes vezes, sua crença nas vidas sucessivas, baseada em lembranças íntimas. Prefiro, porém, as narrativas que trazem consigo as provas de autenticidade. Devo a gentileza de Edmond Bernoulli o informe seguinte relativo ao Père Grati. Assim, escreve ele em Souvenirs de ma jeunesse. Eu acabava de começar os estudos de latim. Não esquecerei nunca que, em uma noite, num instante, o senso do gênio latino me foi dado. Refletindo em uma frase latina, compreendi, repentinamente, o espírito dessa língua. E, de fato, meus progressos foram singulares. Aprendi o latim de dentro para fora, parece-me que o tirava do fundo do meu espírito, onde ele estava inoculado. Durante muitos anos, pensei em latim.
Cheguei a sonhar em latim, a fazer em sonhos discursos em versos latinos, de que me lembravam acordar, e que eram corretos. Exprimia nessa língua, mais facilmente e mais claramente do que em francês, meus menores pensamentos. Nota Bernoulli que Gratin não conhecia as ideias reencarnacionistas, o que dá muito valor a esse trabalho de suas memórias. Eis outro caso em que a reminiscência se produz pelo uso da língua latina. Em um artigo bibliográfico sobre Mary, editado quando ele ainda vivo, no Jornal Literário de 25 de setembro de 1864, o autor afirma que aquele escritor acreditava firmemente ter já vivido muitas vezes, que se lembrava das menores circunstâncias de suas existências precedentes e as pormenorizava com uma certeza que impunha convicção. Assim, diz o biógrafo, ele afirma ter feito a Guerra das Galhas e haver combatido na Germânia com Germanicus. Reconheceu, muitas vezes, sítios onde acampou, e certos vales dos campos de batalha em que outrora pelejara. Chamava-se, então, Milius. Há um episódio que parece estabelecer não serem essas lembranças simples miragens de sua imaginação. Cito textualmente. Um dia, em sua vida presente, estava em Roma, e visitava a biblioteca do Vaticano. Foi recebido por dois jovens, noviços de longas vestes escuras, que se puseram a falar-lhe no mais puro latim. Mary era bom latinista, no que se refere à teoria e às coisas escritas, mas não experimentara, ainda, conversar familiarmente na língua de Juvenal. Ouvindo esses romanos de hoje, admirando o magnífico idioma tão bem harmonizado com os monumentos, com os costumes da época em que o estivera em uso, dir-se-ia que um véu lhe caía dos olhos, que ele mesmo havia conversado, em outros tempos, com amigos que se serviam dessa linguagem divina. Frases inteiramente feitas e irreprocháveis caíam-lhe dos lábios, achou, desde logo, a elegância e a correção, enfim, falou o latim, como fala o francês. Tudo isso não se podia fazer sem uma aprendizagem, e se ele não tivesse sido um súdito de Augusto, se não houvesse atravessado esse século de esplendor, não improvisaria uma ciência impossível de adquirir em algumas horas. O autor tem razão. É preciso distinguir com cuidado o fato das hiperestesias da memória, muitas vezes observado no sonambulismo, e na doença. Naqueles estados especiais, o paciente repete, por vezes, tiradas inteiras, ouvidas outrora no teatro ou lidas antigamente e profundamente esquecidas em estado normal. Mas, uma palestra sustentada em língua desusada, sem hesitações, sem pesquisas, gozando o indivíduo de todas as suas faculdades, supõe, evidentemente, para a pronúncia e para a tradução, o funcionamento de um mecanismo, muito tempo inativo, mas que se revela num momento propício. Não se improvisa uma linguagem, ainda mesmo que dela se conheçam as palavras e as regras gramaticais. Fica a parte mais difícil, a do enunciado das ideias, que depende dos músculos da laringe e das localizações cerebrais e que não pode adquirir-se senão pelo hábito. Se a esta ressurreição mnemônica se juntam as lembranças precisas de lugares outrora habitados, há fortes presunções para se admitirem as vidas múltiplas como a mais lógica explicação desses fenômenos. Eles são, aliás, menos raros do que se tem pretendido. Vou ainda citar alguns exemplos tomados da coleção da Revue Spirit. Um espiritista da primeira hora, o professor Damiani, dirigiu, a 1º de novembro de 1878, ao editor de Banner of Light de Boston, uma carta em resposta a certas polêmicas sobre a reencarnação. Extraio a passagem seguinte. Que me seja permitido dizer porque penso não ter sido enganado em minhas visões espirituais. Antes de ser reencarnacionista, e quando era oposto a essas teorias, diferentes médiuns, que não se conhecem, falaram de minhas reencarnações. Ri muito e qualificava como histórias essas revelações. Mas, escoados muitos anos, quando já as havia esquecido, adquiri o dom da visão espiritual e me vi a mim no meio das famílias de minhas existências passadas, vestido com as roupas do tempo e dos povos que os videntes me haviam descrito. Oh! Para mim, ver devia ser acreditar.
Esta declaração me pareceu probante, pois que emana de observador incrédulo, que só se convenceu depois de observação pessoal. Que causas poderiam produzir as afirmações concordantes de médiuns que se não conheciam? Se as vidas anteriores deixam traços em nós, se é possível a certas pessoas lerem essas inscrições hieroglíficas, essas ruínas veneráveis, escritas em uma língua que só a faculdade psicométrica permite decifrar, as descrições dos videntes devem ser semelhantes, pois se apoiam em documentos positivos. Daí, provavelmente, essa unanimidade, que o professor Damiani verificou, quando os dons se desenvolveram nele. A Revue Spirit de 1860, pág. 206, transcreveu a carta de um oficial de marinha, que se lembra de ter vivido e ter sido assassinado na época de São Bartolomeu. As circunstâncias dessas existências ficaram gravadas profundamente em seu ser, e ele narra fatos que mostram não serem essas reminiscências devidas a um capricho do seu espírito. Dizia-vos, escreve ele, que tinha 7 anos quando sonhei que, fugindo, fui atingido nas costas por 3 punhaladas. Se vos dissesse que a saudação que se faz, em armas, antes de nos batermos, eu a fiz pela primeira vez quando tive um florete na mão. Se vos dissesse que os preliminares, mais ou menos graciosos que a civilização pôs na arte de matar, me eram conhecidos, antes de qualquer educação nas armas. Essa ciência instintiva, anterior a qualquer preparo, deve ser adquirida em alguma parte. Onde, se só se vive uma vez. Refere o Sr. Lagrange, em carta dirigida à Revue Spirit, ano 1880, pág. 361, que conhece, em Veracruz, uma criança de 7 anos, chamada Júlia Ponce, que cura com a imposição de suas mãozinhas, ou com auxílio de remédios vegetais, de que dá as receitas. Quando se lhe pergunta onde as ouve, responde que ao tempo em que era médico. Essa faculdade extraordinária revelou-se aos 4 anos e muitas pessoas cépticas declararam-se, em seguida, convencidas. Pode-se pretender que a criança é simplesmente médium, com efeito, ela ouve os espíritos, mas sabe perfeitamente distinguir o que se lhe revela do que tira do seu íntimo. Essa convicção de que era médico. Tal ideia não lhe foi inculcada pelos guias, é inata. Boveri cita em Lotus Bleu o caso de Isaac Foster, cuja filha Maria morreu em Yu, no condado de Effingham. Ele teve, alguns anos mais tarde, uma segunda filha, que nasceu em Dakota, cidade em que veio habitar depois da morte de Maria. A nova filha chamou-se Nelly, mas persistia, obstinadamente, em dizer-se Maria, declarando que esse era o verdadeiro nome pelo qual lhe chamavam outrora. Em uma viagem, em companhia do pai, ela reconheceu a antiga morada e muitas pessoas que nunca vira, mas que a primeira filha Maria conhecera bem. A 1 milha de nossa antiga habitação, diz Foster, encontra-se a escola que Maria frequentava. Nelly, que nunca vira, dela fez exata descrição e mostrou-me o desejo de revê-la. Levei aí, uma vez lá, ela dirigiu-se diretamente à banca que sua irmã ocupava, dizendo-me, eis a minha. Dir-se-ia um morto revindo do túmulo, acrescenta o pai. É esta a expressão exata, porque, se é possível imaginar que a criança fosse a essa região em estado sonambúlico, ninguém, entretanto, lhe teria podido indicar as pessoas que Maria conheceu, e nele não se enganou, apontando-as com segurança. Se a reencarnação é uma verdade, bastante lógico é que as lembranças referentes a uma vida anterior se revelem, como já o disse muitas vezes, mais frequentemente entre as crianças, visto que o perispírito, antes da puberdade, possui ainda um movimento vibratório que, em certas circunstâncias especiais, pode adquirir bastante intensidade, para fazer renascer recordações da existência anterior. Vamos ver ainda muitos exemplos. Devo primeiro à gentileza do meu excelente amigo, o comandante Mantin. Minha mãe mantivera, diz ele, com uma amiga de convento uma correspondência seguida, da qual extraio o que você vai ler. Esta senhora tinha consigo, em Bordeaux, uma sobrinha, filha de uma irmã casada em Valladolid, em Espanha.
Depois de reiterados pedidos para que lhe levasse ou enviasse a filha, a amiga de minha mãe nos escreve que se decidira confiar a menina a honestos viajantes espanhóis, que se dirigiam a Segóvia, passando por Valladolid. Por esse tempo, principiavam a construir-se as estradas de ferro na Espanha, de Fontarrabia a Irún, S. Sebastião e Valladolid. O trajeto fazia-se em diligência e durava muitos dias. Depois de haver abraçado a sobrinha e tê-la recomendado aos seus companheiros de viagem, a amável tia viu partir o veículo, que acompanhou com os olhos, até que desapareceu numa dobra da estrada. A menina instalou-se numa banqueta, diante de uma vidraça, a fim de contemplar a paisagem. Parecia maravilhada, ria, tagarelava sozinha. Depois, como se atravessasse uma região conhecida já vista, pôs-se a dizer o nome das aldeias por onde o carro ia passando. A atenção dos viajantes foi despertada pelas citações exatas da criança. Eles o interrogavam, admirados com a memória de tão pequena menina, e lhe perguntaram se ela fizera aquela viagem havia muito tempo. Atenta ao que lhe parecia conhecer e rever, respondia rindo, mas eu nunca vi. Os espanhóis, entusiasmados, deixavam-na tagarelar, cada vez mais surpreendidos com a memória dela. A pequena viajante anunciava, de antemão, por toda parte, o que devia desfilar de belo interessante, sob os olhos de seus companheiros de viagem. Demonstrou que, evidentemente, viera já a S. Sebastião. Antes de chegar a Burgos, onde se passou a noite, a criança anunciou que se ia ver a mais bela igreja da Espanha. E foi assim até Valladolid, onde a diligência chegou no quarto dia. A mãe esperava, impacientemente, a cara filhinha. Depois de havê-lo acariciado com ternura, agradeceu aos viajantes, com sinais do mais vivo reconhecimento, os cuidados que tiveram para com a pequena. Foi então que lhes lhe gabaram a memória, que tanto admiraram numa criança, e lhe contaram como a pequena se lembrara maravilhosamente de tudo o que vira na sua precedente viagem. Mas não ocultaram o quanto estavam surpresos com o motivo que levava a menina a desnaturar a verdade, sustentando que vinha à Espanha pela primeira vez. A mãe, muito admirada, afirmou que a pequena não tinha mentido, porque era, efetivamente, a primeira vez que saía da França, onde fora confiada à irmã, até que ela e seu marido se instalassem em Valladolid. A criança, compreendendo que os espanhóis duvidavam das asserções até de sua genitora, pôs-se a chorar, dizendo: "Eu não menti, não me lembro de ter feito uma primeira viagem, o que eu sei é que já vi tudo isso." Alguns dias depois, um dos companheiros da menina veio entregar à sua mãe a curiosa narrativa desses fatos, que julgou deveria redigir. A intitulou Sonhos Verídicos de uma Criança Acordada. Comandante Mantin. Ainda aqui, qualquer interpretação, que não a das lembranças de uma vida anterior, não explicaria o conhecimento dessa menina, tão numeroso e preciso. O fenômeno, nas crianças, das lembranças de uma vida passada, não é particular a uma época ou a uma nação. Vejamos dois relatos que provam que, tanto na Ásia, como na América, como na Europa, a reviviscência da memória se encontra em todas as classes da sociedade. A população inglesa de Rangoon está emocionada por causa das revelações de uma criança. Londres, 17 de setembro. A imprensa de Leymar relata um fato que se diz de reencarnação, e que se teria produzido em Rangoon. Perto dessa cidade, morreu em 1903 o Major Wade. Nesses últimos tempos, uma criança de 3 anos espantava os pais, anunciando-lhes, gravemente, que ela era o referido major, voltado à vida, e o garoto lhes descrevia os pormenores da habitação do oficial defunto. Chegou, mesmo, a fazer uma resenha de suas ocupações e a dar o número de seus pôneis. Mas ainda, relata como um este pereceu durante uma excursão no lago Mequetele, com 2 outras pessoas. Os pais ficaram inteiramente perturbados, visto que o filho nunca soubera nada do major, nem de sua família. Le Jornal, 18 de setembro de 1907. Extraio da descrição do Dr. Henry Chancellor sobre a visita que fez ao grande Lama Ilhassa. Há 50 anos,
Duas crianças nasceram em uma aldeia chamada Oxigum, um menino e uma menina. Vieram ao mundo no mesmo dia, em casas vizinhas, cresceram juntos, brincaram juntos, amaram-se. Casaram-se e fizeram uma família, que, para viver, cultivava os campos áridos que circundam Oxigum. Eram conhecidos pela profunda ligação que um tinha pelo outro, e morreram como haviam vivido, juntos. A morte os levou no mesmo dia, enterraram-nos fora da aldeia, depois os esqueceram, porque os tempos eram duros. Nesse ano, após a tomada de Mandalay, a Birmânia inteira sublevou-se. O país estava cheio de homens armados, as estradas eram perigosas e as noites ficavam iluminadas com as chamas que devoravam os lugarejos. Tristes tempos para os homens pacíficos, e muitos, fugindo de suas habitações, refugiavam-se nos lugares mais habitados e próximos dos centros da administração. Oxigum estava no centro de um dos distritos mais castigados. Grande número de seus habitantes fugiram, e entre eles um homem chamado Maung Khan e sua jovem mulher. Eles se estabeleceram em Cabine. Tiveram 2 filhos gêmeos, nascidos em Oxigum, pouco antes de abandonarem o lar. O mais velho chamava-se Maung Gil, isto é, rapaz grande. As crianças cresceram em Cabu e começaram logo a falar. Seus pais notaram com espanto que, durante os brinquedos, chamavam-se, não Maung Gil e Maung Nje, mas Maung Sanien e Majiroin. Este último é nome de mulher. Maung Khan e a esposa lembraram que assim se chamavam os cônjuges falecidos em Oxigum, na época em que as crianças nasceram. Eles pensavam, pois, que as almas daqueles defuntos haviam entrado no corpo dos filhos, e os levaram a Oxigum, para os experimentar. As crianças conheceram todo Oxigum, estradas, casas e pessoas, chegaram a reconhecer as roupas que vestiam na vida anterior. Não havia duvidar. Um deles, o mais moço, lembrou-se de ter tomado emprestado 2 rupias a um certo matete, sem que seu marido soubesse, quando era Majiroin, e essa dívida não fora saldada. Matete vivia ainda. Interrogaram-no e ele se lembrava, com efeito, de haver emprestado esse dinheiro. O que não consta que os pais das crianças tivessem restituído as 2 rupias. Eu as vi, as crianças, pouco depois dessa ocorrência. Tem agora 6 anos completos. O menino mais velho, em cujo corpo entrou a alma do homem, é um bom burguês, gordo, rechonchudo, mas o gêmeo cadete é menos forte e tem uma curiosa expressão sonhadora. Contaram-me muitas coisas da vida passada. Disseram que depois da morte viveram algum tempo sem corpo nenhum, errando no espaço, ocultando-se nas árvores, e isso por causa dos pecados, e, alguns meses depois, nasceram gêmeos. Era tudo tão claro, antigamente, diz meu mais velho, que eu podia lembrar-me bem, mas agora as ideias que se tornam cada vez mais apagadas. O primeiro dos 2 casos precedentes tem um caráter anedótico, que se pode prestar à crítica. Pode mentir quem vem de longe, diz um provérbio. Entretanto, se transcrevo a narrativa é porque, quando se fez uma verificação em circunstâncias idênticas, reconheceu-se a veracidade das testemunhas. Vejamos 2 casos publicados pelo Dr. Moutin, no inquérito sobre a reencarnação, do Dr. Calderoni. Extrato do inquérito do Dr. Calderoni. Relatório do Dr. Moutin. Em 1906, o jornal Paz Acabar, de Lahore, narrou que uma menina de cerca de 7 anos, nascida de uma família muçulmana, na aldeia de Pendjab, tornou-se grave, repentinamente, e falou como uma senhora. Declarou que vivera uma existência anterior e se lembrava agora de todos os seus pormenores. Fora mulher de um hindu, empregava linguagem violenta e insistia para que a levassem junto a seu antigo marido, com quem tinha que lhe cuidar importante negócio. A princípio, não lhe prestaram atenção, mas como se mostrasse muito obstinada, os pais conduziram-na ao lugar indicado, cedendo em parte às importunações da criança, em parte à própria curiosidade. Logo que chegou ao lugar, foi diretamente à casa de que havia falado, comportando-se como se a conhecesse bem. Quando se encontrou diante do pretendido marido,
Disse-lhe muitas coisas que o surpreenderam e lhe pediu que a desposasse. Para provar que tinha sido sua antiga mulher, fez que trouxessem uma velha mala que lhe pertencera, e que ficara fechada desde seu falecimento. Indicou-lhe exatamente o conteúdo. O antigo esposo e os pais da menina não estavam dispostos ao novo casamento, porque ela era muçulmana e o suposto marido hindu brahmane. Desta forma, foi a criança trazida à força para a casa paterna. Para assegurar-me da veracidade da descrição, prossegue o Dr. Moutin, escrevi ao diretor do jornal de Lahore pedindo-lhe que me informasse se essa história lhe tinha vindo de fonte digna de fé, e pedi-lhe, ao mesmo tempo, novos detalhes. O diretor respondeu-me, com amabilidade, declarou que estava absolutamente certo dos acontecimentos publicados por seu jornal e que não deixaria de transmitir-me novos pormenores, logo que lhe fosse possível. Escrevi-lhe de novo. Respondeu-me que tinha feito reiteradas tentativas para esclarecer o caso, mas que pessoas implicadas nele se haviam fechado em um mutismo absoluto, declarando que a publicação da história lhes causara muitos aborrecimentos, escandalizando os amigos, que estavam certos de que, se continuasse a publicidade, seria difícil encontrar-se esposo para a menina, quando ela atingisse a idade de casar-se. Outro fato do mesmo gênero, que conheci desde 1906, diz o Dr. Moutin, é uma história publicada nos principais jornais de Bengala, há cerca de 2 anos. Dou-lhe a tradução literal. Ramazadon Guin, de 45 anos, da casta Bratixiatéria, é um habitante de Crowberia, na jurisdição de Tanabangore, distrito 24, Parganas. Sua mulher, Mamoini Dasi, morreu de cólera, há 12 anos. Seu pai era um Pichan Mandal, da aldeia de Bauta. Depois da morte de Mamoini, sua tia materna, que mora em Balgor, teve uma filha. No mês de agosto último, quando essa filha foi visitar Bamumuler com sua mãe, passou, por acaso, em Crowberia e, mostrando a casa de Ransadon, declarou que esse edifício, com o jardim e o tanque que aí se acham, pertenciam a seu marido, no curso de sua vida anterior. A mãe e a filha penetraram nessa casa. A criança, depois de haver cumprimentado uma velha que lá estava, disse: "Eis o que foi minha sogra, na precedente existência. Este quarto era o meu, estes jovens eram meus filhos." Em seguida, declarou a Ransadon que ele fora seu marido e insistiu para que a desposasse, sem o que se suicidaria. Ransadon pediu-lhe, então, que lhe fornecesse algumas provas. Disse ela: "No momento de minha morte, cozeram 6 rupias na minha roupa. Retiraste essa importância, e podes lembrar-te de que, em meu leito de morte, pedi algum dinheiro e ornamentos para meu filho mais velho. Deixei um vaso vermelho e algumas fitas para cabelo, na parede, e 2 grampos em uma mala. Procura-os e os encontrarás." Ransadon descobriu, com efeito, 2 grampos cobertos de pó. A menina pediu-lhe, ainda, que visse na mala se sua roupa de seda estava em bom estado. Ele a encontrou, realmente, mas rasgada em 2 pontos. Quis a pequenas explicações, visto que a roupa só tinha um rasgão quando ela usava. Indagou se soube-se que a nora de Ransadon a vestira e a tinha rasgado em outro lugar. Ela reconheceu, em seguida, os filhos e demais parentes, dos quais disse os nomes. Uma mulher presente perguntou-lhe quem ela era. A jovem respondeu: "Um dia, prestes a morrer de fome, vieste me pedir um pouco de alimento, dei-te um bolo de arroz, chamaste-me, então, tua mãezinha, podes reconhecer agora." Ransadon Guin declarou que não lhe convinha esposá-la de novo, pois que ele tinha agora 45 anos, quando ela estava apenas nos 11. Mas a menina insistiu, não queria voltar para a casa dos pais, a quem chamava tios. Estes a levaram à força, mas, algum tempo depois, Ransadon consentiu em desposá-la. Crowberia encontra-se a uma distância de 10 milhas apenas de Calcutá, sob a jurisdição de Sealdá, em tudo que se relaciona com o Estado Civil. Babu Taraknath Reswas, que dirige o Bureau de Sealdá, e é muito conhecido no lugar, foi encarregado de verificar a autenticidade desta história.
A 17 do mês de Baisaco último, Ransadon, com outros habitantes de Crowberia, foi a Cealdá para registrar alguns documentos. Ransadon declarou que tudo o que os jornais haviam publicado era absolutamente verdadeiro e que outros habitantes da cidade poderiam atestar como ele. Confirmou que a mocinha reconhecera em todos os habitantes da aldeia, com os quais tinha tido relações, no curso da vida precedente. Depois que Ransadon declarou que não podia esposá-la, chorara copiosamente. Ransadon e os notáveis da aldeia recebiam diariamente cartas de diferentes lugares, que lhes pediam esclarecimentos sobre esse caso. Como não podiam responder individualmente a todos, pediram a Babu que visse um meio de satisfazer os missivistas. O hindu encarregou-se, pois, de informar o público da autenticidade do fato, que poderá servir de estudo aos sábios ocidentais. O atestado público está assinado por Amambika Charan Gupta. No mesmo inquérito escreve o professor Tumolo. Romolo Panzoni, de Roma, é um amigo meu, também conhecido por outros ocultistas, como pessoa absolutamente digna de fé. É um espírito inteligente, embora nada tenha escrito sobre esse assunto. Panzoni e sua mulher, falecida depois, contavam-me, muitas vezes, que adotaram uma pequena, e esta, de quando em quando, referia-se repentinamente a uma vida que passara entre selvagens. Descrevia-lhes maravilhosamente os costumes, dando a mais perfeita ilusão de também haver vivido em estado selvagem. Ainda na Itália, a revista Ultra, 1908, menciona este caso de reencarnação. A respeito, reproduz a revista Teosófica, de Roma. Um inspetor de polícia do Peru, chamado Tuquer, quando perseguia uns bandidos, foi morto por um tiro a queima-roupa. Na mesma época, em outra parte do distrito, uma mulher de humilde condição dava à luz um filho. Até aqui nada de extraordinário. O maravilhoso começa no dia em que o menino, com a idade de 4 anos, entrou a dizer que era a nova encarnação do inspetor Tuquer, de quem nunca se falara diante dele. Contou mais certo número de episódios da vida daquele inspetor, com tal precisão, que os parentes do morto ficaram estupefatos e afirmaram a perfeita realidade dos mesmos episódios. Esses fatos atraíram uma multidão de curiosos, que vêm ouvir os discursos extraordinários do garoto. O Mensageiro de Liege publicou, em seu número de 1910, um interessante artigo em que Henrion consigna os curiosos informes que se vão ler sobre a reviviscência da memória de uma menina de 7 anos. O fato que vamos relatar veio ao nosso conhecimento a 16 de janeiro último. Foi-nos contado pelo Sr. Courtine, maquinista aposentado da Estrada de Ferro do Estado. A família Courtine não conhecia o espiritismo na época em que se passaram os fatos, e só em consequência deles se converteu àquela crença. Essa família, das mais estimáveis, morava em Ponte Aceles e tinha entre seus filhos uma filha de 7 anos e outra de 5, chamada Blanche. Esta última, muito delicada, dizia aos pais que via espíritos, fez, entre outras, a descrição dos avós, mortos havia mais de 15 anos antes do nascimento da neta. Os pais, que atribuíam tais visões a um estado doentio, levaram-na ao Dr. Roels e este, depois do interrogatório e do exame, receitou uma poção qualquer. A visita e a poção custaram 7 fr. 50. No dia seguinte, tendo necessidade de forragem para os animais, foram ao prado. A pequena Blanche, com o carrinho, ia na frente dos pais. Chegada a uma grande distância destes, parou para os esperar. Quando eles se aproximaram, disse-lhes ela, em tom resoluto: "Não tome o remédio que o doutor receitou." "E por quê?" pergunta o pai. "Não has de querer que botemos fora 7 francos e 50, é preciso tomar o remédio." "Não tomo," respondeu Blanche. "Há um homem perto de mim que diz que ele me curará sem isso. Aliás, eu sei bem o que devo fazer. Também fui farmacêutico." "Foste farmacêutico?" E os pais se entreolharam, assombrados, pensando que Blanche estava louca. "Sim, fui farmacêutico em Bruxelas, rua. Número. Se quiser, vá ver."
É ainda um farmacêutico que está lá e a porta da farmácia é pintada de branco. Os pais não sabiam mais o que dizer nem o que fazer, e durante algum tempo não se falou mais nisso. Um dia, porém, a filha mais velha devia ir à capital e propuseram a Blanche acompanhá-la. Sim, irei, disse ela, e levarei minha irmã onde lhes disse. Mas não conheces Bruxelas. Não quer dizer nada. Quando estiver lá, serei eu quem conduzirá minha irmã. Fez-se a viagem como estava convencionada, mas, chegada à estação, a mais velha disse a Blanche. Agora, conduze-me. Vem, é por aqui. E depois de caminharem algum tempo. É esta rua, olha. A mais velha, espantada, verificou que era tudo como Blanche dissera: rua, casa, números, cor da porta, nada havia que não fosse exato. Desde então os pais estudaram o espiritismo e a mediunidade de Blanche se foi desenvolvendo. Ela se tornou médium de efeitos físicos, de incorporação, vidência e audição até a morte, que sobreveio depois de um acidente de sofrimentos que duraram 2 anos e meio. Acrescemos que ela mesmo predissera a duração dos sofrimentos pelos quais sucumbiu. Para terminar, apresentemos a narrativa publicada pela maior parte dos jornais da América do Sul. Lembrança de uma vida precedente. Muitos jornais espíritas da América Latina, tais como Fiat Lux, de Ponce, Porto Rico, Constancia, de Buenos Aires, Reformador, do Rio de Janeiro, e outros, relatam um fato tanto mais interessante quanto não a possibilidade de explicá-lo sem se admitir a hipótese da reencarnação. Isto, bem entendido, se o caso está exato e fielmente narrado. É verdadeiramente lamentável que não se encontre no mundo um instituto qualquer que disponha de meios necessários para fazer estudar um caso como este, por pessoas sérias, competentes, que gozem da autoridade científica necessária, de forma que se possam aceitar os resultados de suas pesquisas. Na cidade de Havana, Cuba, viviam os esposos Esplugas Cabrera, que tiveram um filho, o Eduardinho, hoje de 4 anos, muito loquaz, de inteligência viva. A residência da família foi sempre na casa número 44 da Rua São José, em Havana, onde Torquato Esplugas se ocupa com uma empresa tipo litográfica, da qual é co-proprietário. Foi aí que nasceu Eduardinho. Conversando a criança com sua mãe, Cecília, disse-lhe, há já algum tempo: mamãe, eu antes tinha uma casa diferente desta, morava em uma casa amarela, da Rua Campanário número 69. Lembro-me perfeitamente. A senhora Cabreira, no momento, não deu grande importância ao fato. Como, porém, a criança insistisse, de quando em quando, em suas declarações, os pais acabaram por lhe dar atenção e, depois de havê-la submetido a uma série de perguntas apropriadas, obtiveram do menino as indicações seguintes. Quando eu vivia no número 69 da Rua Campanário, meu pai se chamava Pierre Sacco e minha mãe, Amparo. Lembro-me de que tinha 2 irmãozinhos com os quais brincava sempre e que se chamavam Mercedes e João. A última vez que saí da casa amarela foi no domingo, 28 de fevereiro de 1903, e minha outra mãe chorava muito, enquanto eu, nesse dia, me afastava de casa. Essa outra mamãe era muito branca e de cabelos pretos, trabalhava numa fábrica de chapéus. Tinha eu, então, 13 anos, e comprava os remédios na farmácia americana, porque eles ali custavam mais barato. Deixei minha bicicleta no quarto de baixo, quando voltei do passeio, e não me chamava Eduardo, como agora, mas Pancho. Diante de uma exposição tão natural e feita com firmeza estranha, por uma criança de 4 anos, os pais de Eduardo ficaram perplexos, tanto mais quanto a criança nunca estivera no número 69 da Campanário. Passado o primeiro momento de impressão, os esposos Cabreira pensaram em empreender investigações para ver o que podia existir de verdade no que dizia a criança. Muitos dias mais tarde, saíram com Eduardo e vieram ter, depois de longa volta, a casa da Rua Campanário, desconhecida, assim da criança como dos pais. Quando chegaram, Eduardo a reconheceu num instante. Olha a casa onde eu morava,
gritou ele. Então entra, disse o pai, se é verdade que a reconheces. A criança correu para o interior, dirigiu-se para a escada, subiu ao primeiro andar, entrou nos apartamentos,